de Pedro e segunda carta de Pedro. Quais são as diferenças básicas existentes dentro dessas duas cartas? Primeiro, quero trazer para nós, nesse tempo, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, no capítulo 3, versículo 1, ele está dizendo que é a segunda vez que ele está escrevendo. Então, eu quero, a título de informação, colocar algumas diferenças básicas existentes entre 1 Pedro e a segunda carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, há uma perseguição, e nós já estudamos sobre a perseguição, sobre a diáspora, e vimos que a perseguição existente no livro de 1 Pedro é uma perseguição que está do lado de fora para dentro da igreja. E isso, quando nós estudamos este período dessa primeira carta, nós vemos claramente que o Império Romano era esse império de perseguição. O judaísmo era a perseguição sobre o cristianismo. Então nós tínhamos uma perseguição que vinha de fora. Segunda de Pedro é totalmente diferente. A perseguição não está vindo de fora. A perseguição está dentro da própria igreja. Então, agora, o autor de 2 Pedro, ele diz que os falsos ensinos estavam acontecendo, estavam trazendo divisão dentro da própria igreja, que já estava sofrendo aquela perseguição do lado de fora. Então, segundo Pedro, a perseguição está dentro dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E nisso, ele vai trazer a palavra conhecimento. A palavra-chave de 2 Pedro é conhecimento, o conhecer o Senhor. Então, o conhecer o Senhor era vital para combater os falsos ensinos, as heresias. Totalmente contrário de 1 Pedro. 1 Pedro ele vai trabalhar com esperança. 2 Pedro ele trabalha com conhecimento. Esse conhecimento que nós temos no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 8, no versículo 16 do capítulo 1, esse conhecimento que nós temos no capítulo 2, versículo 20, 21, esse conhecimento que está no 3, 18, essa palavra conhecer, a intensidade desta palavra é uma metáfora que é usada na palavra entre o marido e a esposa, entre o esposo e a esposa. Esse ato de intimidade dado dentro do casamento é essa relação, essa metáfora usada de conhecer ao Senhor, de conhecer ao Senhor. Então, uma diferença básica existente entre 1 Pedro e 2 Pedro, que 1 Pedro vai trabalhar com esperança, uma viva esperança, 2 Pedro não, vai trabalhar com conhecer o Senhor, conhecendo Ele a cada dia mais e prosseguindo em conhecê-lo. Em 1 Pedro, nós vamos ver que é uma carta de consolo. Consolo para aqueles aflitos que estavam longe das suas casas, estavam longe da sua cultura, estavam sendo perseguidos. Então, é um livro onde trabalha 1 Pedro esse conforto, esse consolo, trazendo alegria no sofrimento. Em meio ao sofrimento, ele traz esse consolo. Mas em 2 de Pedro, ele não trabalha com consolo, e sim com advertência.
uma advertência. Ele trabalha uma advertência contra aqueles que estavam zombando com falsos ensinos. Uma diferença radical existente dentro desse livro. E nisso, em 1 Pedro, ele vai falar da cruz, a cruz que traz esperança, a cruz que traz consolo, a ressurreição de Jesus, que é a viva esperança, que diz que é incorruptível, sem mácula, imarcessível. Em 2 Pedro, ele não trabalha com a cruz, mas ele trabalha com o julgamento que vai ter para aqueles falsos mestres. O próprio apóstolo Pedro vai chamar os hereges de brutos. No capítulo 2, versículo de número 12, ele vai dizer: esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Então, a palavra de 2 Pedro é julgamento, não é a cruz. A palavra de 1 Pedro é uma palavra apocalipse. A palavra de 2 Pedro é parousia, ou a volta de Jesus. Apocalipse revela, tira o véu. Mas 2 Pedro vai trabalhar com essa volta de Jesus, que ele vai vir sobre os ares. Vai vir trazendo essa nova Jerusalém, essa nova terra. Então a palavra é parousia, a vinda de Jesus. Com isso, o livro vai trabalhar em 1 Pedro com a ressurreição de Jesus, ou seja, tirando o véu para mostrar que se Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. A fé dos ouvintes da época não era vã, em razão da ressurreição de Jesus. Em 2 Pedro, ele trabalha com a transfiguração. Ele não trabalha com a ressurreição mais, mas ele trabalha com a transfiguração. E ele vai fazer isso, menção da transfiguração, dizendo que ele é uma testemunha ocular. Uma testemunha que ele viu esses fatos. E no capítulo 1, versículo de número 17, ele vai afirmar isso, quando o próprio Deus, na transfiguração, declara: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Afirmam que 2 Pedro não é uma carta inspirada, dizendo que das 57 palavras do grego existentes nesta carta, não é usada em nenhuma outra parte das Escrituras. Mas nós vamos ver que o propósito específico, o público específico, era um público, o mesmo público, mas com situações totalmente diferentes. Então, a primeira de Pedro, nós vamos trabalhar com esperança. A segunda de Pedro, nós vamos trabalhar com conhecer. O conhecimento, esse conhecimento que a metáfora é usada entre o homem e uma mulher dentro do casamento. Esposo e esposa dentro do casamento. Esse conhecer o Senhor é vital para combater todas as heresias. Com isso, nós podemos ver que as cartas, por terem ambientes diferentes, nós encontramos que 1 Pedro é diferente da 2 Pedro. Uma outra objeção que se levanta é que 1 Pedro é um grego muito polido, um grego muito educado. Mas nós vamos olhar em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 12 e versículo 13, ele vai dizer que Silvano o ajudou a transcrever a 1 Pedro.
Em 2 Pedro nós não vamos ver isso. Então, afirmam que o grego de 2 Pedro é um grego rústico, é um grego do cotidiano. Chegam até a dizer que seja um grego bruto. Mas nós vemos claramente que uma carta tem um propósito, a segunda carta tem um segundo propósito totalmente diferente. Mas agora eu quero mostrar algumas evidências dentro da própria carta que o escritor de 1 Pedro tem versículos onde ele usa das mesmas expressões, usando as mesmas expressões. Quando nós olhamos 1 Pedro 4, 5 e o versículo 17, e quando nós confrontamos com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele vai estar dizendo a mesma coisa sobre os juízos, sobre os ímpios. Então nós vamos olhar para 2 Pedro com uma evidência de quem escreve o livro de 2 Pedro. Tem uma mesma mensagem em 1 Pedro, tem uma mesma mensagem na 2 de Pedro. Um outro ponto comum entre as duas cartas é 1 Pedro 4,13, com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele afirmando sobre a alegria dos fiéis. Então, um ponto muito incomum entre as duas cartas. Outro ponto incomum existente nas duas cartas é esse viver santo, onde ele pega no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 14, ele vai trabalhar essa santidade. Estudar 2 Pedro é um privilégio. E que Deus te abençoe ricamente.